Graça e paz, boa noite, amados. Estamos ao vivo agora aqui no nossa aula. Agradeço aí a sua presença desde já. Espero que o som esteja tudo bem aí para você, seja ótimo. Vamos iniciar com uma oração. Já agradeço a sua participação, você que está adentrando, chegando agora à nossa aula de hoje. O tema importante, cristologia e as controvérsias, né, que a gente está falando diante da história. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma noite, Senhor. Seja uma noite cheia de sabedoria, que a gente possa ser sacudido por dentro, Senhor, que a sua mão esteja sobre nós, guarda a nossa mente, nosso coração. Pai, que pelo seu poder, pelo seu Espírito Santo, que possa trazer luz da sua palavra, dos evangelhos, da história, Senhor, e compreensão, Pai. Muito importante, a luz da Bíblia, Pai. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos por esse momento, por essa hora, onde nós estamos buscando saber e o conhecer mais de Deus. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço essa noite. Amém? Então vamos compartilhar já o nosso slide, que você possa separar aí papel, caneta, para anotar, colocar suas perguntas aí no chat também. É muito importante esse momento aí. Então, toda a apresentação a gente começa falando um pouquinho do IBAD. Você que é aluno, você que está frequentando aí a COBIC e participando dessa aula, esse é o livro que nós estamos estudando, né, do João Santos de Souza, Cristologia. É um livro muito importante dentro da nossa matéria, até porque dentro das religiões que acreditam em Deus, a nossa diferença é que a gente é cristãos e acreditamos em Cristo. Tá? Então, essa é uma diferença e é de suma importância para nós. Bom, o IBAD funciona, está há 61 anos, é uma baita de uma escola, virou faculdade agora, e você faz um médio em teologia, tá? E o que é importante nisso, além das lives comigo, todas as segundas-feiras, a gente tem aí o livro, ainda libero mais aulas do próprio IBAD, direto gravadas, né? Aulas gravadas direto do IBAD, para te ajudar uma compreensão sobre o livro, sobre a matéria. A nossa prova é online, pode ser também impressa, se você tiver dificuldade, pode nos avisar. E é emitido o certificado histórico de todas as matérias. São 24 matérias, todas as matérias têm livros, tá? E é impossível, o que eu falo aqui, o que é falado nas aulas, a gente conseguir te dar todo o livro, tá? Não é possível, você precisa acompanhar o livro, tem um caderno de exercícios, isso a gente faz junto, há um raio-x teológico que você pode me consultar entre o grupo do WhatsApp, há a correção dos exercícios também que fazemos semanalmente, eu mando geralmente perguntas, pesquisas teológicas, pesquisas sobre as aulas, ok? Então, é um curso muito legal, você estuda no seu tempo, sem contrato de cobrança, você pode acelerar também, você pode escolher quantas disciplinas quer estudar por mês, né? E aí o individual por livro, tá? É R$ 70. E para o casal, que pode ser o casal mãe e filho, pai e filha também, a partir do momento que comprove isso, é R$ 82,30, é um livro, aí
2 vídeos, né? Para cada um é feito um cadastro e você pode entrar, 2 provas, 2 certificados emitidos. E também você pode pedir sua carteirinha, tá? Escolar, que te dá direito a acessos, pagar meia de estudante, ok? Então é isso aqui, o IBAD, é só entrar em contato conosco, fazer a sua matrícula e garantir essa grade de livros que você vai carregar para o resto da vida, tá? Aqui tá todos os livros do nosso curso, e esse curso cada matéria é um livro, ok? Então lá você paga por livro, tá? Se você quiser acelerar, você paga por livro, da forma que você quiser, ok? Hoje nós vamos estudar aqui a controvérsia sabeliana. Vamos falar sobre essa parte que nós falamos a aula passada aqui do capítulo 1, e hoje nós vamos estudar aqui a controvérsia sabeliana. Isso aqui vai ser muito importante para nós, para você que está chegando agora, pegue o nosso vídeo próximo, tem no YouTube, ok? E assista, faça as suas anotações aí, ok? Então vamos correr aqui, muita coisa para se falar. Então você que perdeu o que é o gnosticismo nada mais era a religião de mistérios. Ela acontece um efeito diferente do que acontece com o sabério, o sabelionismo, ok? O gnosticismo ele vem um movimento de fora da comunidade cristã para dentro. Eles trazem a filosofia, o platonismo, okay? Um amor sem sentido, esoterismo, tem tendência sincrética. Eles tentam introduzir isso dentro da igreja, ok? E o sabelianismo, esse outro movimento, ele começa de dentro para fora. Essa é a diferença do gnosticismo. Você que está nos acompanhando hoje, já pode anotar aí ponto principal de diferença. O gnosticismo vem de fora para dentro. Sabelianismo, Sabélio, a doutrina de Sabélio, o unicismo, modalismo, vai ficar conhecido dentro da história, ela vem de dentro, ela é gerada no seio da igreja e ela faz a divisão toda dentro da igreja. Qual é o ponto principal? O que vai acontecer? O que ataca o sabelianismo? O que vai ser o ponto-alvo, né, da doutrina? A doutrina da Trindade. Essa é o ponto-chave do ataque, né? Toda heresia, ela tem um ponto de ataque. Por exemplo, o gnosticismo, ela traz a ideia, né, do misticismo, do mundo do mundo espiritual, o mundo material podre, não presta, né? Tipo, tirando o, colocando um problema dentro da divindade de Cristo, né? Colocando um problema dentro do homem, né? Da humanidade, porque a humanidade não prestava, estava corrupta, e tudo que era matéria não prestava, e esse foi o problema do gnosticismo. Agora nós entramos dentro do sabelianismo, o ataque é o quê? Contra a doutrina, né, da Trindade. Agora, eles olham para a doutrina da Trindade e tem uma teoria, uma tese sobre isso. E começa dentro da própria comunidade cristã. E esse é o ponto mais alto
da parte sabeliana. Essa parte sabeliana, nós sabemos que ela existe até hoje, né? Há muitas igrejas que, conforme os tempos vai passando e vai mudando. Eu quero ler com vocês aí o Evangelho de João, capítulo 8, de 13 a 18. João, capítulo 8, de 13 a 18, se você quiser marcar na sua Bíblia aí, abrir a sua Bíblia junto com a gente, é muito importante. Então, João 8,13 diz assim: disseram-lhe os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu-lhes Jesus: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu ninguém julgo. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não estou só, mas o Pai, ó, Jesus fala, não estou só, mas o Pai que me enviou está comigo. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim, olha, Jesus dá o testemunho de mim, e meu Pai que me enviou também dá o testemunho de mim. Então, observa bem que esse texto aqui nós estamos falando de duas pessoas, né? O Pai e o Filho. Isso é muito importante aí você anotar, faz esses riscos aqui, né? Testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim e meu Pai que me enviou também testemunho de mim, né? Jesus falando que Deus testemunha dele, que ele, o Pai, né? São verdadeiros. Eu não estou só, mas estou com o Pai que me enviou está comigo. E em todo tempo Jesus afirma isso. Isso é muito importante, porque a controvérsia sabeliana é justamente isso, né? É uma parte prática diante da Trindade que não tem na Bíblia. Nós usamos isso para denotar aquilo que nós entendemos de Deus. É um termo técnico, como muitos termos também. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, não está na Bíblia, né? Então, o que vai acontecer? Essa controvérsia sabeliana, ela vai acusar a igreja, e isso é uma doutrina que ela está até hoje, né? Conforme ela foi condenada, ela está hoje presente dentro das igrejas espalhadas aí pelo mundo, e não só pelo mundo, ela pode estar dentro da sua igreja. Aí, pastor, líderes, está dentro da sua igreja. Porque foi feita até uma pesquisa, eu acompanhei essa pesquisa na principal rua aqui de São Paulo, na Conde de Sarzedas, e foi feita uma pergunta, né? Lógico que lá há uma diversidade de cristãos comprando livros e literatura cristã, mas você vê que há uma resposta pega de surpresa, e muitos responderam assim, né, aleatoriamente, mostrando que não havia conhecimento, e mostrando uma grande probabilidade de muitas pessoas não saberem nem o que é realmente a doutrina da Trindade. Tá bom? Então é algo preocupante. Talvez você fale assim, mas eu sou professor de crianças, o que eu tenho a ver com isso, né? Tem muito a ver, sim, irmão, porque talvez não é para você usar esse termo técnico. É lógico que a gente não quer que você faça isso, mas é importante até para você contextualizar. É lógico que a gente está passando aqui o termo
mas é para você transmitir de uma forma correta e esse ensinamento. Um dos maiores problemas que isso cresceu em nosso meio, e no meio das igrejas, e voltou, essas doutrinas que foram condenadas aí no século III, que foi combatido por muitos teólogos, que nós vamos falar aqui, está aparecendo por falta da habilidade apologética nossa, né, dos pastores, da liderança, em poder criar um meio de passar o ensinamento doutrinário, né, em suas mensagens, em seus estudos. Há igrejas que hoje, infelizmente, já não têm estudo e aí já não tem essa habilidade de pegar, às vezes, o texto e falar, ó, esse texto aqui ele tem um ponto teológico, entendeu? E passar isso de forma que se vire também um conhecimento, né? E que possa ser de uma maneira fácil e gostosa. E até por falta de entendimento. Por isso que a gente passa todo o entendimento e contamos com a criatividade sua, com a sua competência, né, de passar os ensinamentos doutrinários dentro daquilo que você tem de oportunidade ensinar continuamente, ok? Então, a controvérsia sabeliana foi talvez algo do primeiro grande debate, né, cristológico, a ocorrer dentro da própria igreja, porque nasce no seio da igreja. Isso daqui, ela vem da parte de dentro, né? Isso é gerado dentro da igreja daquele momento, daquela época. Bom, diferente do gnosticismo, que veio de fora para dentro. O sabelianismo veio de dentro para fora. É uma heresia trinitária, tá? Então, que ela ataca o quê? Completamente a trindade. Ora, essa ideia de Deus homem, Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito, Deus Espírito, ela ataca essa nossa ideia dos três deuses sendo um. Então, para que Deus único se revelou sucessivamente na história, né? Então, aqui a gente vai usar muito João. Eu pedi para vocês fazerem um exercício. João 10:30 diz, João 10:30, eu e o Pai somos um. Olha, eu e o Pai somos um. Então, é uma grande afirmação. Eu e o Pai somos um, ok? E aqui é importante, muitos textos, muitas passagens são debatidas, né? E eles usam também esse texto, afirmando, né, que o Deus Pai. Por que é o sabelianismo? Eu vou chegar lá. Qual é a controvérsia maior? É essa, que não há distinção entre Jesus e o Pai. É a mesma pessoa para eles. Para nós, não. Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Por isso que nós estudamos cristologia, a doutrina de Deus e depois a doutrina do Espírito Santo. Em partes, até o século XVIII, XIX, nós só estudávamos a doutrina de Deus, e a doutrina da cristologia ela vinha, né, com a pneumatologia, né, junto com a doutrina do Espírito Santo, junto. E depois do movimento pentecostal, contribuiu, graças a Deus, hoje nós temos as três matérias separadas, né? Estudamos doutrina de Deus para quê? Para provar para vocês que Jesus é Deus, Deus é Deus, Deus Pai é Deus e Espírito Santo é Deus. São três pessoas, tá bom?
Ficou claro? Se você quiser, deixa a sua pergunta aí no chat, a gente responde aí hoje ou mais tarde, tá? Não tem problema, ou você que vai assistir a live pode enviar a sua pergunta, ok? Então, aqui algumas definições do sabelianismo. Ficou conhecida, né? Sabélio foi o maior divulgador. Teve outros na história, mas quem realmente ficou conhecido, né, por divulgar essa doutrina foi Sabélio. E ele foi bispo, né, ensinava esse monoteísmo, né? Monoteísmo é crer num só Deus. Nós também acreditamos num só Deus. A gente vai chegar lá. E ele põe aí, né, os três modos diferentes, né? O Pai Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito sustentador da graça, né? O ponto doutrinário, Deus é um só, porém pode se alternar nas três figuras, né? Então ele nega a Trindade, é essa a ideia, ele nega totalmente a Trindade, que ela é o ponto, o ápice do cristianismo, ok? Sabélio começa isso no século III, né? E passa uma doutrina um pouco mais fácil. E não só há esse problema dentro da história bíblica, por exemplo, um dos maiores absurdos hoje negado pelos teólogos contemporâneos é se a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como pode, né, um Deus escrever um livro, se revelar através de um livro? Então, há muitas controvérsias e diante disso, Sabélio não entrava dentro dessa ideia da Trindade porque cabia na cabeça dele, mas é o que a Bíblia fala e a gente está aqui para defender o que a Bíblia diz, ok? Então, o bispo Sabelo foi um principal expoente dessa doutrina, né? Seus herdeiros espirituais ainda estão por aí. Aqui está, você já ouviu falar, né, da Voz da Verdade, Igreja Apostólica do Brasil, os Herdeiros da Fé também, a Assembleia de Deus Unicista também, Tabernáculo da Fé, e também a Igreja Unida, e muitas outras aí hoje que seguem esse ensinamento que ficou, é uma herança, que crê num Deus de modos, né, de facetas, né, um Deus que ele foi Deus num tempo e num momento Jesus é o próprio Deus que desceu, que é o Filho, né, e o Espírito Santo é a continuidade de Jesus aqui na Terra. Então, sustentador, mas a mesma pessoa, ok? Então, se você quiser deixar tiver alguma dúvida, nós vamos continuar aqui. Muita coisa para se falar. Eu quero ir bem devagar nesse ensinamento, né, que você possa aproveitar aqui com a gente. Então, o sabelianismo vem de Sabélio, teólogo aí que ensinava em Roma durante a primeira metade do terceiro século. Ele era um dos líderes da igreja, de um grupo, negava essa doutrina da Trindade, é um ataque à doutrina constituída pela igreja, por isso que a igreja precisou formar uma cristologia. Como já expliquei para vocês, a cristologia era necessário porque a igreja estava vulnerável diante dos ataques doutrinários da época, não tinha nenhum escrito, então precisou reformular, se juntar, abrir as escrituras e olhar, né, com a morte dos apóstolos, a igreja entrou num grande desafio para perseverar dentro da doutrina, ok? Então, o que Sabelo ensinava é que o Pai
criador e legislador, depois como Filho Redentor e, finalmente, como Espírito Santo, sustentador, doador da graça. Assim, havia apenas um ser divino e não três, ok? Então, para eles não acreditam que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, ele acredita que há um só ser divino e que Deus se manifestou em épocas diferentes e tudo se fecha em Jesus, é somente Jesus e pronto, né? E não precisa, são as fases como Deus se passou, ok, pastores? A paz aí, Renzo, boa noite aí para você. Então, assim, havia apenas um ser divino e não três. Essa é a parte do sabelianismo, ok? Há muita gente hoje dentro das igrejas que não acreditam ou não tem noção disso, o que é a Trindade, não sabe, não quer saber e pior, né? Vira alvo, né? Dentro do contexto das seitas, ok? Então, ó, trinitarismo, tá? É algo diferente de... eu vou explicar para vocês isso bem, o que não é trindade, tá? Do que trinitarismo. A gente vai explicar isso daí, porque é muito importante. Agora, anota aí, você que está com a sua Bíblia, ok? Deixa eu trocar essa caneta, a cor aqui. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, Jesus falando aí, né? Se alguém... Então, o que o saber realismo, modalismo, ou monarquismo, né? Ele afirma que Jesus é Deus e pronto, né? E ele foi pai, agora ele é Jesus, que ele se apresenta. E aí fica estranho, né? Como que Jesus ia falar isso para ele, né? Ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. Ah, porque não era mais fácil ele falar: não, se alguém me ama, eu o amarei. Pronto, né? Mas está aqui Jesus de novo, né? E viremos para ele, faremos nele morada. Quem fará a morada? Jesus e o Pai. Pronto, né? Você entende essa dificuldade? E tem muita coisa aí, né? Vamos acompanhar outros textos, mas eu quis colocar. Então, o Evangelho de João 10, 14, 23, né? João vai defendendo essa controvérsia, né? E parece que o Espírito de Deus é muito bom, né? Por isso que João combateu, principalmente o texto 1, primeiro, já mostra todas as coisas, né? Combate outras seitas que a gente vai falar. Então, o nome geral para as doutrinas que nega a doutrina da Trindade é monarquianismo, tá? Também é conhecido a mesma, né? De Sabélio, em épocas, tempos diferentes, ela vai se apresentando como um nome, como que hoje ninguém fala sabelianismo, modalismo, ninguém fala assim, né? Todo mundo fala unicista, né? Unicista. Então, há muitas igrejas unicistas diante dessa doutrina. Então, é o tempo como ela se apresentou. Uma hora era conhecida por Sabélio, depois eu vou apresentar outro nome também, de outro promotor desse ensinamento e dessa forma de pensar. Então, nós temos aqui o monarquianismo também, né? O monarquismo, conhecido de monarca, né? Esse é o pensamento. Essa doutrina enfatiza a unidade absoluta de Deus, negando que nela exista mais de uma pessoa. Então, está aqui, né? Então, Deus, né? Sempre aqui,
representado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, né? A criação, doação da lei, encarnação, o próprio Pai, né, encarnou como Filho, Jesus é a representação do Pai, e, e aí o Espírito Santo é a regeneração, a santificação, a sustentação da graça. Então, ficou conhecido como modalismo de moda, né? Heresia cristã, de Fótino, né? Outro também herético aí, grego, que é o bispo de Esmirna, segundo o qual as pessoas divinas eram reduzidas a simples modo de uma, né? Por isso que ficou modalismo, modo, né? Era um modo de uma, como as pessoas, elas se interpretaram, se passaram na história. Houve um camarada também aí, há muito tempo aí, ele pregando nas rádios, e ele estava convertendo todo mundo para essa forma aí de pensar, né? E de modo, né? De modalismo, de unicismo, né? Reduzia as três formas, e dependendo da nossa forma de pregar, a gente passa isso. Por isso que é muito bom a gente conceituar para você entender e não cair nesse erro e não gerar uma confusão. Eu já vi grandes pregadores, por exemplo, que explicar a história de Deus e a forma que eles trouxessem ia gerando essa confusão doutrinária, tá? Então, abra aí, anota aí na sua Bíblia, João 17, 21. João 17, 21. Anota aí, pastor Anderson, pastora Pri, Renzo, Tamira, né? João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Será que o Espírito Santo não sabia? A pergunta é: será que o Espírito Santo não sabia a gramática grega? Ou o unicismo está errado? Né? Essa é a nossa pergunta. Porque João 17, 21 diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. E eles usam esse texto aqui para falar, não, há só um Deus, né? Porque a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Né? E a grande pergunta para o unicista é que se Cristo é, é Deus e só existe um Deus, para quem Cristo se sacrificou? Essa era a pergunta. É a pergunta que a gente usa para os unicistas. Né? Porque se não existe o Deus Pai, para que ele faria o sacrifício? Para que ele precisaria morrer por nós? Para que ele ia resgatar o povo e ser um mediador entre nós e quem? Se ele é a mesma pessoa, entendeu? Então, não tem cabimento, não encaixa dentro da história, dentro da Bíblia, ok? Então, você pode colocar sua pergunta, se eu fui claro, se vocês conseguiram entender aí a minha explicação, ok? Isso aqui é muito importante, viu, irmãos? Anote aí, você que está chegando agora, aí, Tamira, pega um papel, uma caneta, anota tudo aí. Se tiver pergunta, pode colocar aí no chat, tá bom? Se é algo que eu falei aqui não foi claro, tento explicar. Estou tentando ser o mais claro possível. Tá? Então, o sabelianismo é o nome técnico, né, para a doutrina, porque vem de saber. Havia outro também integrante aí, que é o noeto, né, também. Ele veio antes de Sabélio, mas Sabélio é o que impulsionou esse movimento e ficou conhecido aí como monarquianismo modalístico, tá? De modo, né? Modo de ver aí a própria Trindade
trindade, né, a própria combater a própria trindade, né, porque era um modo de pensar sobre essas pessoas, né? Então essa doutrina é conhecida como hoje, né, unitarismo ou unicismo, né? A crença que não há um Deus Pai, que não há um Deus Espírito Santo, mas há um só Deus, tá? E para eles, né, tudo se fecha em Jesus, ok? Aí você vai falar, mas a gente não crê em Jesus? Crê, mas a gente crê em Deus Pai, né? Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que a gente crê na Trindade, tá? Muitas igrejas hoje, e pior, como as igrejas não têm mais ensino da palavra, tem muitos crentes em dúvida sobre a Trindade. Está entendendo? Está fazendo sentido aí para vocês ou está complicando, dando um nó? É. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui é o texto, tá? Que a gente usa, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas é só no esse negócio da Trindade, ela só tem no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem, né? Aqui um texto que prova Gênesis 1:26, né? E também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus está falando no plural. Façamos. Nota aí na sua Bíblia. A nossa quem? Imagem. Para quem que ele está falando? Ele está falando sozinho? Para que, né? Conforme a nossa, olha, semelhança. Com quem que ele está falando? Nossa semelhança. Tenha ele domínio, tal, 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 né? Então, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, imagem de Deus, criou, homem e mulher criou. Então, não se trata de um diálogo com os anjos. Deus não está falando com os anjos, pois os anjos não tiveram participação na criação, e o homem não é a imagem dos anjos, e sim de Deus. Então, com quem que ele está falando? Ele está falando com a pessoa da Trindade, né? Ele está falando com o próprio Deus, ok? Então, separa aí, anota isso daí, marca isso daí, e é muito importante, porque o próprio texto lá, quando inicia de Gênesis, lá no capítulo 1, lá bem em cima, quando ele começa, Bereshit, Bará, Elohim, Elohim, o Deus ali, né, no princípio criou Deus, pode anotar aí também, é um plural, né, e é uma passagem, é um plural, é um texto plural igual aqui. Façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus está falando com quem? Né? Elohim, na verdade, é um plural. Ele não significa Deus. Significa deuses. Faz sentido? Anotou isso aí? Não quero chupar essa manga sozinho, não, viu, amados? Anota isso. Muito importante. Então, você pega aí sua Bíblia, faz essa anotação. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode colocar aí, Renzo. Pode colocar aí, pastora Anderson. Tamira também, se quiser perguntar. Pastora Pri. Isso é muito importante. Tá? Então, segundo Sabélio, a gente vê aqui que Deus não existia em três pessoas. Tá? Mas era uma única pessoa eterna. Então, ele não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tá? Os sabelianos, os unicistas, não acreditam. Eles acham que o Pai foi para o Antigo Testamento, o Filho, o Novo Testamento, e agora a Igreja é a obra redentora do Espírito Santo. Tá? Essa promoção da graça, da santidade, tá?
Então, seriam personagens assumidos por Deus em diferentes ocasiões. É essa a ideia dos unicistas. Diferentes propósitos, mas não seria algo inerente a ele, ok? Então, Gênesis 3:22, eu coloquei aqui para vocês verem. Eis que o homem se tornou como um. Olha só que Deus está falando lá, porque eu poderia usar textos aqui do Novo Testamento, que é mais fácil eu provar a Trindade. Mas eu vou usar textos do Antigo Testamento. Aqui, ó. Eis que o homem se tornou como um de nós. Com quem que Deus está falando? Quem se tornou um de nós? O homem. Igual a quem? Igual a Deus e o Logos, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar, se você tiver dúvida, vou abrir aqui 1 João, tá? Que eu não coloquei aqui nos nossos scripts, não coloquei, tá? Não coloquei. Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 1. Vocês fizeram o exercício que eu falei sobre o Evangelho de João? De trabalhar o Evangelho de João, o capítulo 1, pelo menos, lá marcando onde Jesus é Deus, é muito importante. Tá? E eu vou fazer um exercício de novo, mas é bom vocês fazerem isso. De repente, vocês conseguem ver até mais coisas que eu não vi, entendeu? Porque o texto é riquíssimo. Tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês. Evangelho de João, capítulo 1. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí, e anotar. Vocês estão aí vendo, né? Então, ó, no princípio, aquele que é a palavra. Então, com quem Deus está falando? No princípio, ele é o quê? O Logos, ele é a palavra. Tá? Ele tá, olha só que o texto fala. Ele estava com Deus e era Deus. Como que Sabélio fala que Jesus não é Deus? Fala para mim. Como o Sabélio fala que não existe o Deus Pai, que não existe a Trindade. Olha aqui, ó. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava. Por que ele ia falar? Não, ele era Deus e pronto. Não precisava falar, ele estava com Deus. Não. Ele, no princípio, aquele que é a palavra, ele era Deus e ele estava no princípio. Ele não precisava pôr aqui. Ele estava com Deus e era Deus. Não, ele estava com Deus é uma pessoa. E ele era Deus é outra pessoa. É o mesmo poder. Ele está listando. E ele estava com Deus no princípio. Pronto, João está defendendo isso. Todas as coisas foram feitas, ora, fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha, ele estava na criação também. Ele é criador. E nele estava a vida e estava a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, que veio... Deixa eu apagar esse risco aqui, ficou feio, né? Vamos lá. Que veio dar testemunho, né, do verbo aqui, né, que veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Tremenda passagem. E aí o texto continua falando, né? Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória como, aqui, ó, unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim,
porque já existia, olha, já existia antes de mim. Ele já existia. E todos recebemos da sua plenitude graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça é dada por intermédio de quem? De Jesus. Tá vendo? Aqui, ó, por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está, ó, aqui, ó, outra desbanca a Sabélio, né? Ó, que está junto do Pai e tornou conhecido. Ó, ninguém jamais viu a Deus, né? Ou seja, o que ele está falando aqui? Que ninguém viu Deus na sua essência. Porque o que é, quem é Deus? É espírito, né? A gente pode ver o espírito? Não, mas o Deus unigênito. Olha, chamando Jesus de Deus unigênito, né? Que está junto do Pai e o tornou conhecido. Tá vendo? E aí continua, né, João? A gente pode ler aí e fazer totalmente aí isso que a gente fez dentro do texto, uma hermenêutica, né, exegética, né, de analisar o texto palavra por palavra, né, olhar e procurar compreender o texto, ok? Então, se você tiver alguma pergunta, pode colocar, alguma dúvida, senão eu vou continuar, entendeu? Não vai para casa com dúvida, tá? Não chupa essa manga sozinho. Ok? Então pode colocar aí a sua colocação aí, Renzo, pastor Anderson, pastora Pri, própria Tamira, se você tiver algum comentário. Estamos aí todos ouvidos, né? Pronto para entender. Então, Sabélio se opôs a essa doutrina tradicional da igreja, a trindade, né? Onde há três pessoas. A gente vai falar muito sobre isso. Deixa eu apagar aqui. A gente vai comentar muito sobre isso daí, sobre a trindade, até porque é algo muito a controvérsia dentro do cristianismo é isso, né? Ora Jesus é Deus, ora Jesus não é, ora não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, há um só Deus, né? Nós também somos monoteístas, né? Nós acreditamos que três deuses é um, né? Nós não acreditamos que um Deus foi três. Nós acreditamos que três deuses é um. Tá? Então, isso é monoteísmo. Tá ok? Então, é importante isso. A inversão aí da pergunta pode dar uma certa confusão. Então, onde há três pessoas no ser divino, nós acreditamos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Okay? Onde, segundo, ele teria sido inspirado entre... eles falam, né, que essas trindades, porque existe nas outras religiões as trindades, mas essas trindades, ela dá a ideia do sabelianismo, né? Que o Deus se manifestou em três formas diferentes, tá? Há um exemplo da tríade capitolina, que geraria um triteísmo bíblico, né? Contrário ao Êxodo 23 e o Deuteronômio 5:7. Então, em vez da trindade, Sabélio defende a crença em um Cristo pantocrator, certo? Parte de um monoteísmo modalista. Tá? Então, ele vai falar que o próprio Deus Pai é o Filho, né? E o próprio Espírito Santo é o Filho, né? Então, é nessa forma. Ele não acredita em três deuses, ok? Então, é isso que é muito importante. E assim, eles nos acusam também, né? Eles falam assim, pô, a trindade não tem na Bíblia. Mas também não tem na Bíblia a onipresença de Deus, né?
essa palavra onipresença? Não tem, né? Não tem. Então, é complicado, né? Então, esse termo trindade, ela foi criada por quem? Por um teólogo muito famoso, que foi o Tertuliano. É um termo, tá? Da trindade, para explicar, né, que há três deuses que é um, tá bom? Isso é importante, tá? Então, realmente, quando você encontrar um unicista, ele vai falar assim, você acredita em três deuses? Não, nós acreditamos num Deus que é três. Pronto, acabou. Simples assim, tá? Você acredita num Deus que é três. E você pode fazer assim para ele, ó. Fala assim, ó, um elevado à terceira é um vezes um vezes um, que é igual a um. É assim que nós cremos, tá bom? Que é três deuses, que é um. Ele vai tentar jogar com vocês a palavra. Ele vai falar assim, você não acredita que um Deus é três? Não. Você acredita que três deuses é igual a um. Ok? Não faz sentido para você? Tá difícil? Essa é a controvérsia e o maior problema dentro da cristologia, tá bom? Então, nós precisamos aqui. Então, os seguidores teriam inspiração, né? Eles gostam de usar muito esse texto de Deuteronômio 6,4, Judas 1,25, tá? Que o Senhor é o único Deus. Eu vou explicar aqui. Bom, a resposta dos teólogos, né? A resposta trinitária, né? Esse Praxeas aqui, Praxeas foi também um dos defensores, né, do modalismo, ou do sabianismo, ou do unicismo que a gente está falando. Tertuliano foi o principal crítico, né, contra o sabianismo e, sem dúvida, também um dos maiores teólogos da história do primeiro século. Um homem que ele que inventou, ele que criou, né, esse termo trindade, e justamente eu vou explicar por que, né, ele criou. Então, trindade versus tríade. A verdade é que trindade é um termo nosso, cristão, cristológico, tá? É um termo teológico, tá? Tríade vem do paganismo, tá? O que eles vão acusar a gente? Vai falar que o termo trindade vem do paganismo, tá? Na verdade, tríade, que é do paganismo, tá? Trindade foi criado para o nosso modo cristão. Então, quando você encontrar ou alguém questionar, ele vai usar que trindade vem do paganismo. Não, não é trindade. Então, anota aí. É tríade, que vem do paganismo, tá? Então, muitas pessoas de dicionários usam termos como sinônimos, mas não são, tá? Mas tem as conotações de trindade e tríade são bem diferentes. Isso que vocês precisam entender, tá? Por isso, Tertuliano cunhou o termo definido como três pessoas divinas da mesma essência e substância, ok? São três pessoas da mesma essência, ok? Da mesma essência, tá? Então, o termo tríade se refere a três coisas de natureza diferente, tá? Então, trindade são três pessoas divinas com a mesma essência. Então, o que faz Jesus ser Deus? É porque ele tem a mesma essência do Pai. O que faz o Espírito Santo ser Deus? É que ele tem a mesma essência do Filho, tá bom? Então, o termo tríade se refere a três coisas de natureza diferente. Por exemplo, tá aqui.
A tríade da cárie, dente, microbiota e substrato, açúcar, ok? Tríade ecológica, agente, hospedeiro, meio ambiente. Tríade de deuses, por exemplo, egípcios, né? Osíris, Ísis e Horus, tá? Na Mesopotâmia, Anu, Eliu e Ea. Hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, tá? Então, isso é composto de 3 deuses diferentes, tá? De 3 divindades. Aí eles vão falar, não, a trindade vem do paganismo. Peraí, não confunda. Os egípcios, eles tinham Osíris, Ísis e Horus. Mesopotâmia, Anu, Eliu e Ea. O hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Tá entendendo? Que é 3 deuses diferentes, não tem a mesma substância. Faz sentido? Foi claro ou confundiu? Espero que... Estão entendendo? Estou vendo vocês bem quietinho, né? Eu sabia que essa aula ia ser difícil. Mas é importante, tá? A gente tem uma pesquisa que até 2030, a gente vai ter um número grande de cristãos que não conhecem realmente Cristo na sua essência, na sua substância, vai ter dúvidas se ele é Deus, se ele é homem, né? Então, a gente vai ter essa parte doutrinária muito complexa dentro da nossa vida religiosa, né? Da nossa vida cristã. Então, algumas observações aqui importante para você, né? Então, as tríades religiosas são exclusivas de religiões politeístas, tá? Então, eles nos acusam, coloca a trindade como tríade, mas não tem, tá? Então, a tríade, ela é uma questão exclusiva de religiões politeístas, religiões que acreditam em várias divindades, né? Então, todas as tríades religiosas constituem 3 deuses, tá? Diferente dentre muitos outros venerados pelos os adeptos, tá? Bom, há uma declaração das testemunhas de Babá, tá aqui, falando assim para não, que diz que os egípcios acreditavam que um deus, uma deusa e o filho deles eram 3 partes de um só Deus, tá bom? Então, isso aqui acaba levando ao sabelianismo, tá? Não tem nada a ver com o nosso pensamento da Trindade, tá? Pensar que uma deusa e o filho deles eram 3, né? Que acreditavam que um deus e uma deusa e o filho deles eram 3 partes de um só Deus, tá? Então, isso daqui tem mais a ver com o Sabélio, né? Que acredita que isso é uma moda, né? Mas que faz um mesmo Deus. E isso é o sabelianismo, tá? Essa é o unicismo, né? E aí também, né, a trindade egípcia, né, era Deus Osíris, deusa Ísis e o filho deles Horus, né? Falsa, pois eles eram 3 deuses. Tá na Sentinela 2013, 15, né, a página 2, 10, 11. Então, dizer que a trindade tem origem pagã é desconhecer tanto o que é tríade como o que é trindade. Então, tríade e trindade é bem diferente, e essas religiões, elas trazem uma tríade, não uma trindade, tá bom? Faz sentido? Ou gerou dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode colocar aí no chat. Professor, Ok? Oi? tríade seria assim, para eu entender, o jeito que os católicos adoram os santos, acreditando em mais de um? Então, assim, os egípcios também acreditam, né? Essas outras religiões aí, os hindus acreditam em em outras divindades, né?
O que acontece? Eles não tinham essa palavra trindade, né? Não, Uhum. tinha essa forma, porque cada Deus ele tinha um poder sobre algo, né? Mas o nosso Deus, ele tem o mesmo poder, né? O Deus Pai, o Deus Filho, eles agem de forma diferente, mas eles têm o mesmo poder, né? Eles são eternos, eles são onipresentes, eles são oniscientes, entendeu? E eles não têm um poder somente lá do céu, né? Então, todas essas divindades pagãs, né? Por isso que eles são tudo politeísta, porque eles têm várias divindades, né? Eles precisam ter um deus para o fogo, eles precisam ter um deus para o céu, eles precisam ter um deus para a terra, eles precisam ter um deus da vegetação, né? O nosso Deus não, ele é todo poderoso, ele é eterno, é onipresente, onisciente, onipotente, todo poderoso. E tanto Deus Espírito Santo, todos eles têm a mesma essência, né? Essência de Deus, os mesmos atributos. Está entendendo? Fez Então, sentido? mas seria isso, então, né? Porque da crença deles, cada um faz um negócio, tem um objetivo também, né? Ou não? Exatamente. É, né? Toda religião, e essas religiões que eles têm três deuses principais, tudo, eles são tudo politeístas, eles têm mais deuses, né? Mas os três deuses principais são os deuses que eles mais veneram, né? Mas não são deuses todo-poderosos, né? Porque eles precisam sempre estar buscando, né? Um deus para vegetação, um deus para fertilidade, um deus para É. pescar, um deus para voar, né? Eles precisam sempre estar buscando algo. E nós não, né? A gente tem um todo-poderoso, né? Que é o Criador dos Verdade. céus e da terra. Pronto, tem né? Não tem assim diferença, né? É sempre a mesma essência, ok? Ah, tá. Uhum, obrigada. Se quiser fazer outra pergunta, se você não entendeu, pode, eu tento explicar aqui, porque é algo complexo, entendeu, Tamina? A gente Não, está mas deu para lidando, entender, sim. tá bom? Então, tá, então vamos falar um pouco. Então, aqui a resposta trinitária, né? A circuncisão, o dilúvio, a imortalidade da alma tem paralelos nas religiões pagãs, tá? E nem por isso deixam de ser doutrinas bíblicas, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eles nos acusam, né, de usar algo pagão para tentar explicar que nós temos três deuses em um, né? Nós acreditamos que três deuses são um. Nós não acreditamos que um Deus é três. Nós acreditamos que três deuses é um, tá? Então, cuidado com essa pergunta, que são as controvérsias de Sabélio do unicismo, tá? Então, por exemplo, a circuncisão, o dilúvio, tem em todas as religiões. E nem por isso é pagã, né? Então, esses nossos, os unicistas, os testemunhas de Vavá, tentam usar isso, falar, não, que vocês usam o termo pagão. Mas, pô, eles também acreditam na circuncisão do Antigo Testamento. Eles acreditam no dilúvio. Eles acreditam na imortalidade da alma. E também tem paralelos com outras religiões pagãs, né? E nem por isso deixa de ser doutrina bíblica. Então, assim mesmo que houvesse a crença em trindade entre os pagãos, que de fato não há, isto por si só não seria suficiente para dizer que a crença na trindade é uma coisa diabólica, né? Como essas outras seitas falam.
né? A seita, por exemplo, do Sabélio, ou unicista, né? Que não acredita no Deus Pai, no Deus Espírito Santo, como eles afirmam, né? Que isso é diabólico, a gente acreditar que há Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a palavra Trindade, ela foi criada por Tertuliano. E esse negócio assim, a gente pensa que não, né? Eu que estou sempre aí nas mídias sociais, outro dia eu fui atacado, né? Por isso, assim. Você acredita numa doutrina diabólica, porque você acredita na Trindade, né? O cara escreveu numa publicação minha, né? Então, a gente pensa que está distante, mas isso está tão perto da gente, né? E muitas pessoas, hoje, até gente dentro da igreja, não consegue, às vezes, reconhecer que Jesus é Deus, que Espírito Santo é Deus, que Deus Pai é Deus. Então, tem muitas pessoas que se confundem. Por quê? Porque a gente parou de ensinar, tem muitas igrejas que não têm escola bíblica, tem muitos pastores que não falam mais disso, né? Só fala de amor, que Deus amou o mundo, e só fala de amor, mas não fala mais, não consegue colocar as doutrinas, né? Falando quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Tá bom? Então, assim, Noeto também, né? Que foi uma pessoa que, antes de Sabélio, ele também foi um presbítero na igreja, né? No final do século II, nasceu em Esmirna, onde se tornou, né, um representante de um tipo particular dessa cristologia aí, chamado de monarquismo modalista ou patripacianismo, ou chamada de unicismo. Também ele divulgou, mas quem foi que pegou mesmo foi Sabélio, né? Por isso que ficou sabelianismo, mas Noeto divulgou muito. E um outro teólogo muito importante para nós também na história, que combateu essa ideia de que Deus era Jesus, Deus é o Espírito Santo, que era a mesma pessoa, foi Hipólito de Roma, né? Um dos mais eloquentes expositores da Trindade, né? Na história da igreja. Então, Hipólito também ajudou, né, a defender esse conhecimento que nós temos, né, do Deus único, mas que é três. E como explicar, né, esse Deus que é três, né? E coloca aí, se você não acredita na Trindade, pode colocar aí, pode deixar seu comentário, pode colocar sua exposição, pode colocar seu texto que você usa para defender, né? Que a gente te dá a resposta bíblica. Porque é tudo uma questão de interpretação. Depois eu vou abrir um texto aqui e vou ler para vocês, explicando. Aí, Tertuliano, ele claramente falou, né, que o sabelianismo, ou seja, o unicismo, o modalismo, né, contraria que as escrituras afirmam a respeito, né? Por exemplo, o texto que eles gostam muito de usar, Deuteronômio 6:4, que diz que o Senhor, né, em algumas traduções, ou Yahvé, é o único, né? Que o Senhor é o único Deus, né? Então, a palavra único nessa passagem aí, anota aí na sua Bíblia, tá? Único, nesta passagem, é Echad, e pode significar uma unidade composta. Vou explicar o que é uma unidade composta. Quando você compra uva, você compra uma uva só? Você compra como? Em cacho, não é? Não é verdade? Então, é isso que significa a palavra Echad. E é usada nesse texto 6:4. É algo que ela está composto, ela não vem sozinha. Ok? Então, como acontece também em Gênesis 2:24 e Gênesis 11:6.
né? Se a divindade fosse uma unidade absoluta, a palavra usada seria no hebraico Yashit, mas ela é usada Echad, que significa um composto, por exemplo, um cacho, uma penca, algo que vem mais de um, entendeu? Que é usado em Gênesis 22, 12, em Marcos 12, 29. Jesus citou Deuteronômio 6, 4. Né? Ele citou na tentação lá, né? Então, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Único Senhor num plural, num composto. Está entendendo? Eu preciso ser mais claro. Alguma dúvida aí, pastor Anderson, pastora Pri, Renzo? Pode deixar aí. Essa aula aqui, ela vai entrar para a história. Ainda a gente tem outras controvérsias, né, da cristologia. Então, o próprio Hipólito de Roma, né, ele propôs, né, que uma fraqueza do sabelianismo era o quê? A incapacidade de enxergar o trabalho harmonioso entre os membros da Trindade na salvação da humanidade, né? Então, Gênesis 11, 6, tá? O famoso texto. E o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para que intentam fazer. Vinde, olha só, profundo, né? Desçamos, né? Quem que vai descer com ele? Os anjos? E confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Olha só, Deus desceu, né? Ele falou no plural, desçamos e confundamos. Ele está falando sozinho? Não. Ele está falando com alguém, né? Então anota aí na sua Bíblia, que é muito importante aí no 11:7. Faz esse risquinho aí, deixa anotado aí, para quando perguntarem para você, ó, está no plural, desçamos. Ele está descendo com quem? A Trindade, a harmonia, né? Os deuses ali, né? Um só Deus agindo em contexto com a sua harmonia, que é a Trindade, ok? O pai está no filho, o filho está no pai, né? E é isso. Por que aparece no plural, né? Por que o texto aparece no plural? Essa é o grande embate, né? E tem muitas coisas que a gente não consegue explicar se não for pela fé, né? Então, ó, Praxas também, né, foi algo que Tertuliano combateu, era outro divulgador dessa doutrina, né? E Tertuliano defendeu a Trindade tanto que a gente vai falar isso depois, que ele vai gerar um problema para nós, né? Ele vai defender tanto a Trindade, era um homem um teólogo muito esperto, então, no esforço dele tentar explicar a Trindade, ele causou um problema, mas ele defendeu a Trindade tão bem que convenceu, né, muita gente, porque essa divisão ela vem de dentro para fora, né, dentro da igreja, e ele criou um termo chamado subordinacionismo, ok? A ideia, qual é? De que o Filho e o Espírito Santo, apesar de serem codivinos, ter a mesma essência, né, são ainda assim, de alguma maneira, inferiores ao Pai, porque obedecem a Ele. Pronto, né? Isso daqui foi um prato cheio para Ário, que depois a gente vai falar quem foi esse tal do Ário, tá? Já ouviram falar do Ário? E a gente vai falar sobre o arianismo, tá? Então, isso daqui que Tertuliano usou tanto esforço para explicar a Trindade, causou um problema depois futuro para a igreja que nós carregamos até hoje. Tá bom? Então, Tertuliano ainda sustentava, apesar
seu subordinacionismo, uma firme convicção que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram, apesar de subordinação dos últimos dois ao primeiro, divinos, né? Então, mesmo sendo a mesma essência, né? Codivinos, né? Como ele colocou, ele colocou que eles eram subordinados a Deus, né? Então, o Filho agiu no Antigo Testamento também como Criador e como intercessor, ao contrário do que diz o unicismo, tá? Então, ele colocou isso, ele usou esse texto de Hebreus 1, 2, né? Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui mostrando e afirmando no texto que nós lemos lá de João, capítulo 1, né, que Jesus estava com Deus e atuou como criador e como intercessor, porque ele era a palavra, né? E a palavra, ele sendo a palavra, ele estava com Deus, né? Então ele usou aqui. E outro texto muito bom é esse aqui, Colossenses 1, 12, 13, 14, 15 e 16, que diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, olha só, Jesus é criador com Deus. E tudo foi criado para ele, por ele também são todas as coisas. É tremendo o texto aqui. Isso foi o argumento de Tertuliano, né? Então, nós precisamos aprender uma coisa. Então, o que a gente fala? A gente fala assim, o que não é trindade? Então, se a pessoa usar para vocês a palavra triteísmo, tríade, triteísmo, não é trindade. Quando você fala triteísmo, é adoração a três deuses. Tá bom? Então, é três deuses que não é um. Quando nós falamos trindade, nós falamos num Deus que é três. Tá bom? Entendeu? Triteísmo, ismo, né? Então, politeísmo é vários deuses, tá? Triteísmo é três deuses, tá? Nós falamos de trindade, que não é três deuses, é que três deuses é um, tá? E triteísmo é três deuses mesmo, ok? Por isso que existe essa palavra, tá? Então, observe como distorcem, né? Principalmente os testemunhas de Jeová, tá bom? Então, por conseguinte, o que se aceitam a Bíblia como palavra de Deus não adoram a trindade que consiste em três pessoas, ou deuses, em um só. Né? Quem é o Deus verdadeiro? Né? Então, isso daqui é um ponto aqui arrancado daqui, ó, tá? Desses caras aqui que eles estão falando, né? Contra a gente, tá bom? Então, e aqui a gente colocou aqui para explicar, tá? Que eles confundem trindade com triteísmo, tá? Entendeu? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Aí pode colocar aí a sua dúvida aí. Vocês estão tudo caladinho aí. Eu sabia que vocês iam ficar. Então vamos lá. Então os estudantes da Bíblia expuseram como falsa a amplamente venerada doutrina da Trindade.
E isso daí desde 1887, né? A revista Sentinela comentou as escrituras, né? Que não são bem claras a respeito dessa. Então há um ataque sempre grande aí de muitas denominações aí, né? Sobre essa ideia de 3 deuses em um, tá? Então faz parte. Deixa eu ver que hora que é aqui. 22h05, não vai dar para falar sobre o arianismo. O que é o arianismo, a gente entra. Então, nós vamos ficar somente com a ideia de Sabélio. Eu vou abrir um outro texto aqui para poder explicar a trindade para vocês verem como que está bem explícita aqui em... Deixa eu ver, o batismo de Jesus. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Mateus, capítulo 3. Deixa eu ver, Mateus, João Batista prepara o caminho. Deixa eu ver, batismo de Jesus. Vocês estão vendo aí, né? Então, vou usar esse texto de Mateus. Então, Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o que aconteceu? O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como um pomba e pousando sobre ele. Então, aqui, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus descendo sobre ele. Então, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, filho amado de quem me agrado. Olha só a ação. O Espírito de Deus descendo como pomba, né, que é Deus, e a voz dos céus do Pai falando: esse é o meu filho amado. Quantas pessoas estão agindo aqui? Né? No batismo em Jesus, o Espírito e o Pai. Tá bom? Quer mais algum texto? Não. Tem muitos, gente. Então, a gente encerra aqui, né, com esse grande texto aqui, falando sobre a Trindade, né, que a gente acredita, né? 3 deuses, um. Nós somos monoteístas, a gente não acredita em 3 deuses. A gente acredita que 3 deuses são um. Ok? Faz sentido para vocês? Então, cuidado. E a próxima semana, a próxima segunda, a gente vai tratar o arianismo, a gente vai bem devagar, tá? Porque são as controvérsias. Por isso que é muito importante a gente estudar o cristianismo, entender hoje que é o maior ataque. O mesmo ataque que começou nos primeiros séculos é os ataques que a gente está tendo agora. E pior, né? Às vezes a igreja ela é uma igreja que acredita que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, né? Uma igreja, mas ela tem pessoas lá que já não acreditam da mesma forma. Já parou para pensar nisso? Então, isso faz parte, é um assunto muito importante. Talvez você fale assim, mas o que eu faço com isso? Você faz isso para você fazer discípulos e ensinar, né? E explicar. Uma hora a gente vai se deparar com essas perguntas, né? Porque eles estão à nossa porta de sábado, de domingo, né? Tem gente recebendo telefonemas, né? Então, isso é muito importante para nós, a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja de Cristo. Eu vou pedir para a Tamira estar orando para encerrar esse momento. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço, Senhor, por esse aprendizado desta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida, Pai, do pastor Alain, da sua família, Senhor, que ministrou essa aula, Pai.
Senhor, eu te agradeço por cada um que participou e cada um que ainda vai assistir, Pai. Abre o entendimento, dá sabedoria, entendimento, Senhor, que possamos, Pai, guardar essas palavras como ouro no nosso coração, Senhor. Dá-nos facilidade, Senhor, dá-nos boas memórias, Deus, boas memórias para a gente, Pai, não esquecer, Pai, tanta coisa linda e maravilhosa da Tua palavra, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, você que está aí no Facebook. Tenha uma boa noite. Uma boa noite aí para você, Tamira. Deus Boa abençoe noite. grande a sua Amém. vida. Uma boa noite, Renzo. Manda bastante coração, compartilhe o vídeo. Deixa esse joinha aí, pastorando, pastora Pri. E até segunda. Ainda nós vamos continuar nas controvérsias. Não perca essa aula, hein? Muito importante. Deus Amém. abençoe.